Fala galera, beleza? Eu sou o Uji, estou no vídeo 2. É o vídeo 2 sobre a linha pedagógica Waldorf, certo? Fizemos o vídeo 1 e agora estamos no vídeo 2 e eu vou começar direto sem enrolação porque é a continuação. Se você não viu, vai ver o vídeo 1 que é um esquema completo, certo? Vamos lá então, a gente estava falando, certo, sobre os setênios, tá certo? Os setênios são 3 períodos de 7 anos, é um ciclo de 7 anos. É a forma aonde a teoria Waldorf entende o desenvolvimento humano e de aprendizagem também, tá? Uma coisa importante, eu fechei o outro vídeo falando sobre essa questão de entender que cada momento se altera a forma de conhecimento. Isso é interessante que dentro da dinâmica pedagógica Waldorf também, uma coisa que vai se alterando é o conhecimento das matérias de conhecimento e daquelas matérias que direcionam o sentir e o agir. Quer dizer, ele fala de uma questão técnica e fala de uma questão humana, tá certo? Lembra que ele colocou algumas características lá, como o amadurecimento emocional é uma das características que essa pedagogia pretende atingir, pretende desenvolver também, tá certo? Então isso é uma característica importante. Agora vamos entender outro ponto que é sensacional, que é exatamente esse ciclo, tá certo? O que nós temos aí então? Temos 3 períodos, tá? Vamos entender o primeiro período. O primeiro período ele vai de 0 a 7 anos, é um período longo, tá certo? E qual é a ênfase desse período? A ênfase desse período é o desenvolvimento psicomotor, tá certo? O que é esse desenvolvimento psicomotor, tá? É onde existe um desenvolvimento psicológico e motor, de movimento, de dinâmica física do corpo. É aquele momento onde a criança começa a pegar as coisas, ter domínio, certo? De movimentar o seu corpo, conhecer o seu corpo e utilizar esse seu corpo. E esse domínio vai ficando refinado, vai ficando melhor conforme o passar do tempo, certo? E o psico, né, vem da psique, da mente. O desenvolvimento onde a mente está nos primeiros passos dela, no momento de repetição, onde ela é uma mente mecânica ainda, e está se desenvolvendo dessa forma nesse período, tá certo? Quer saber um pouco mais sobre isso, de outra visão? Vai lá, eu vou deixar aqui no card, Teoria do Desenvolvimento segundo o Piaget, tá? São mais vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar, tá tudo pontuadinho lá, certo? Clica aqui no card, depois que acabar o vídeo aqui, vai lá para você ver mais vídeos de Psicologia do Desenvolvimento. Então vamos lá. A gente já tem então a ênfase, tá, do primeiro ciclo, que é a ênfase no período sensório motor, tá certo? Então dentro disso tem uma coisa importante. Dentro desse período do 0 a 7 não tem o processo de alfabetização, tá? Não tem. Porque esse momento ele entende que o processo de alfabetização, ele é um processo onde ele é mais próprio para o segundo período, certo? Nesse primeiro período, praticamente, são atividades lúdicas, que são brincadeiras, tá certo? Uma série de brincadeiras. E como você já viu no primeiro vídeo, essas brincadeiras são todas como atividades e práticas, certo? Isso é fundamental. Agora a gente vai para o segundo período. O segundo período, tá certo, do ciclo é de 7 a 14 anos. Então a gente tem um período aí mais longo que praticamente a gente pode, ele meio que corresponde ao ensino médio, tá certo? Aliás, o ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos, tá certo? A gente tem mais 7 anos dentro desse período, tá bom? Detalhe, cada período desse dura 7 anos, tá? Só para você que tá em dúvida. Então esse vai dos 7 aos 14, ele vai corresponder praticamente ao período do ensino fundamental, tá certo? Bom, aí sim, esse período ele vai compreender a alfabetização e a educação dos sentimentos, tá? Que é uma coisa muito importante. Lembrando que diferente dessa educação clássica que a gente tem, tá? A linha Waldorf pedagógica, ela trabalha com a questão emocional e afetiva do ser humano, certo? Então aqui não é só a alfabetização que entra, mas também como toda uma dinâmica de educação afetiva, de educação sentimental, tá certo? Isso é importante por quê? Porque o foco é que os alunos também adquiram maturidade emocional, certo? Isso é um foco muito importante nesse período, que inclusive psiquicamente, né, é um período onde se desenvolve essa dinâmica de maturidade, de apego, né, de troca, de entender que o mundo é além de você. É bem interessante. Gente, tudo isso é mais detalhado porque aqui eu não estou explicando a teoria, eu estou passando um pincel, tá? Apesar de serem 2 vídeos,
Mas quer saber mais sobre isso? Vai aqui no card que eu deixei de Teoria do Desenvolvimento do Piaget. Lá tá bem pontuadinho, acho que você vai gostar, tá certo? É outra parada, mas pode complementar um pouco disso daqui, tá? Então vamos lá. Então isso são as características do segundo período, tá certo? Do período dos 7 aos 14, tá? Aí tem uma coisa muito importante, que é nesse período onde vai entrar uma pessoa que é o conhecido tutor, tá? O que é esse tutor? Uma coisa importante para a gente entender é que esse tutor, ele é um professor, tá? Ele é uma espécie de professor. Esse tutor, ele vai ficar esse período todo com esse grupo, tá? A ideia desse tutor é que ele vai passar todas as matérias, todas as dinâmicas e atividades, e o fato dele ficar muito tempo é para que ele seja uma espécie de espelho, tá? É que ele seja uma espécie de, como pode ser, uma referência de comportamento, de disciplina. Então, isso só é possível porque não vai ter troca de tutores. Vai ter alguém ali permanente, um longo período lidando com esse grupo, tá certo? Onde a gente vê essas características? Também em ONGs, organizações não governamentais com serviços e projetos que trabalham com crianças e adolescentes, mas também em algumas escolas existe essa dinâmica também, tá? De um tutor, né? Onde ele fica uma boa parte com a sala, ou a sala também tem dinâmicas de outros professores, mas existe um tutor específico, tá? Aqui, esse tutor, ele faz exatamente isso, ele fica dos 7 aos 14 anos cuidando de todas as matérias e ele fica então trabalhando e sendo essa espécie de referência para esses estudantes, certo? Isso é uma coisa muito interessante, tá? Outra coisa importante aí, né, é que, como vocês puderam ver, o tutor, ele é o professor e no próximo ciclo ele não vai embora. Ele vai se tornar o tutor, só que vai ter professores, certo? Outra coisa importante aí que a gente precisa entender agora é o terceiro período, tá? O terceiro período, ele é meio que equivalente também ao ensino médio agora, que é desses 14 aos 21, tá certo? Como eu disse, não estranhe, porque nessa linha pedagógica Waldorf, os períodos eles são diferentes, mais extensos, né? Pode ver, esse daqui vai dos 14 até os 21, beleza? E ele tem uma dinâmica totalmente diferente, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante é que, nesse momento, diferente do período anterior, agora nós já temos um momento onde eles vão poder exercitar o pensamento crítico do mundo, tá? Sobre o mundo, o pensamento crítico que eles têm do mundo. Por quê? Porque eles já foram preparados pelo primeiro e segundo ciclo, tá? E aí é nesse momento onde vai entrar as outras disciplinas e os outros professores, tá? Um detalhe, esse tutor ele não deixa a sala, tá? Ele ainda acompanha a sala, só que uma parte do período eles não têm o tutor em sala ensinando matéria, são professores especializados, tá? E uma outra característica importante é que esses professores, a dinâmica de ensino não é igual à dinâmica que nós temos hoje. Por exemplo, você não tem um monte de professor durante o dia em pequenas etapas, que é horrível, eu totalmente discordo dessa estrutura. Aqui eles ficam por períodos, tá? Então eles ficam 4 semanas vendo uma só matéria com um professor específico. Então eles ficam quase que um mês, por exemplo, estudando história, tá? Então imagina como isso se fixa, 4 meses estudando uma coisa, fazendo matérias, quer dizer, às vezes você faz uma aula de história, na segunda, na quarta você não lembra mais nada que você teve 300 mil outras matérias, entendeu? E você teve 45 minutos de aula com 25 minutos de conteúdo, né? É muito louco. Então quer dizer, aqui tem um desenvolvimento onde o aprendizado vai acontecer na sala porque você tem um tempo muito maior para trabalhar esse conteúdo, tá certo? Então entram os especialistas nesse momento, os especialistas com as suas matérias específicas, só que o tutor continua ali acompanhando a sala, ainda sendo a referência, tá? Então esses são os 3 ciclos e características básicas desse ciclo. Agora vamos ver então como é que funciona a avaliação, tá? Porque assim, se você tem toda uma estrutura diferente de lidar com o ser humano pedagogicamente, nesse momento a linha Waldorf, ela traz a questão emocional do ser humano para trabalhar e desenvolver e amadurecer também, quer dizer, isso tem que ser avaliado de outra forma, certo? Toda a dinâmica também preza por uma estrutura diferente de ensino, né? Pode ver, não tem mais a questão de sala onde tem as cadeiras e todo mundo senta nas cadeiras e presta atenção no professor.
As aulas não são expositivas, tá? A teoria acontece com a prática. Você está falando sobre biologia num jardim, numa horta, numa floresta. Você não está preso numa sala olhando para uma lousa verde, tá? Então, quer dizer, é diferente. Isso faz com que as avaliações também tenham que ser diferentes, tá certo? E a gente vai ver algumas características das avaliações agora, tá? Bom, vamos lá. Primeira questão é que as avaliações existem avaliações diárias, tá certo? Elas vão virar uma espécie de boletim descritivo, elas vão escrever, tá? É como se o tutor fizesse ali uma avaliação, né? Avaliasse cada um, como se ele pegasse uma ficha de cada um e fosse escrevendo o que ele achou daquele dia, o que aquele educando ele expôs aquele dia, tá? E aí ele vai trabalhando o quê? O progresso dos alunos, tá certo? Ele vai trabalhando os progressos e vai detalhando nesse boletim manuscrito, certo? Que é importantíssimo esse fator, tá? E aí, tem um outro ponto aqui importante, que isso aqui eu vou ter que ler também para vocês, que está escrito de uma forma muito segura, tá? É o seguinte, sobre esses manuscritos, certo? Nos quais são mencionados, o que está escrito nesses manuscritos, nessas fichas desses educandos, certo? São mencionadas as habilidades sociais e virtudes como perseverança, interesse, automotivação e força de vontade, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um boletim onde está falando, não assim, olha, ele tirou 6 em matemática. Não, está falando se ele se empenhou, deu atenção, se esforçou, tá? Se ele conseguiu manifestar alguma dessas características, certo? E é isso que vai ser trabalhado ali naquele boletim, certo? Quer dizer, é um modo totalmente diferente de hoje de se avaliar as capacidades humanas de aprender qualquer tipo de coisa, certo? E aí é o seguinte, a gente tem uma consequência, tá? Uma consequência de toda essa dinâmica, de toda essa estrutura, que é praticamente quase que um objetivo, tá? Só que a consequência é o seguinte, né? A ideia é que, ao se trabalhar essa linha pedagógica, tá certo? Você vai conseguir tornar o indivíduo, né, um adulto saudável e equilibrado, e que seja capaz de agir, certo, no mundo, tá certo? Que ele consiga agir com segurança no mundo, que ele consiga viver de uma forma mais plena, onde ele tenha mais domínio do que fazer, certo? Esse, então, é uma consequência desse tipo de estudo, tá certo? Bom, chegamos até aqui, então. O conteúdo está entregue, espero que você tenha gostado. Você percebeu aí, então, que essa linha pedagógica Waldorf, ela tem muitos detalhes, tá certo? Ela tem uma estrutura totalmente diferente da estrutura tradicional, que eu também fiz um vídeo aqui, tá certo? E ela traz elementos totalmente mais integrados à questão humana, como essa questão da emancipação e amadurecimento emocional também, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou e principalmente se você anotou as pontuações, põe aqui nos comentários. Mano, me ajudou, gostei, valeu e eu fiz as pontuações. É isso aí, eu espero que você tenha curtido. Não esquece, aqui no link na descrição tem livros que eu te indico sobre pedagogia, livros muito bons, e tem alguns que são indicação pessoal minha, certo? É isso aí, vai lá dar uma olhada e faça suas compras pelo link da Amazon aqui do canal, pra você me ajudar a ajudar o canal, certo? É isso aí então, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Foram 2 vídeos com muito conteúdo, apesar de eu ter resumido, tá certo? Mas com certeza isso vai te direcionar, e a partir de hoje você vai começar a olhar e ver essas características nas escolas, certo? É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo e até mais.